Quer saber quais os próximos vídeos? Escolher o próximo? Aparecer no final do vídeo? Quer ajuda na construção de algum projeto? Entre em nosso grupo da Discord e participe. Link na descrição. Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje ensinarei a vocês a como criar um contador cronometrado. Existe o contador normal, onde os números se decrescem, mas o que vou fazer, os números crescem. Então vamos lá. No meu Discord está rolando umas votações para melhoria no canal, veja lá. Oxygen fighting to stay in my veins. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost. Então vamos à lógica. Primeiramente, veja quantas casas terá seu número. Chamarei a quantidade de casas de J. Então sempre quando eu falar de J, me refiro à quantidade de casas. O meu são 3, unidade, dezena e centena. Faça uma fileira de 0 a 9 com caixas de texto. Observação, não é de 1 a 0 e nem de 1 a 10, é de 0 a 9 mesmo. Depois de feito, clone todos os números lado a lado até fazer J filas. O meu, como são 3 casas, terão 3 filas. Nessa minha lógica, eu deixei as caixas de textos bem distantes. Sugiro por lado a lado, com a grade larga. Para os números se aproximarem mais, coloque os textos como enorme e adicione 8 espaços antes de cada número da esquerda. O do centro mantenha normal e o da direita adicione 8 espaços depois de cada número. Tem 4 casas? Na primeira fila deixe 16 espaços e as outras do jeito que eu fiz. Se tiver uma quinta fila, ponha 24 espaços. Depois disso tudo feito, separe as casas, deixando eles poucos distantes para podermos acessar o ponto de lógica das caixas. Crie uma sala fechada ou vá para um canto onde ninguém irá acessar. Coloque um contador com o número 9 e mantenha o redefinir ativado. Clone até ter 10 contadores. Se são 2 casas, faça mais 10 exatamente em cima do feito agora. Caso seja 3 casas, deixe 3 fileiras de contadores. Se for 4, deixe 4 e assim sucessivamente. O que vou fazer agora? Vou formatar os contadores para terem um número preparado para iniciar. Coloque um cubo de atraso antes do primeiro contador com 0.1 segundos de duração e 0 de atraso. Antes dele, coloque outro cubo de atraso com 0.1 segundos e 0.3 de atraso. Clone cada cubo de atraso até ter 10. Sugiro acompanhar a primeira fileira de contadores. Coloque uma bateria no início de tudo. Caso você não é do Brasil, coloque um cubo de negação. Conecte da segunda fila de cubos de atraso nos contadores correspondentes em todas as filas. O primeiro cubo de atraso no primeiro contador das 3 fileiras, o segundo cubo de atraso no segundo contador das 3 fileiras e assim sucessivamente. Agora vamos para os cubos de atraso do canto. Ligue da bateria no último cubo de atraso, do último no penúltimo e assim como citado no vídeo. Agora vai ser um pouco difícil explicar. Ligue do último cubo da fileira C em todos os cubos da fileira B. Logo após, faça a mesma coisa com o cubo de atraso de cima, porém não conecte nas caixas abaixo dele. O penúltimo cubo da fileira C irá se conectar em todos da fileira B, exceto o último que está abaixo dele. Faça isso com todos. Caso se perca nas lógicas, puxe o cubo de atraso, no qual esteja fazendo a ligação no momento, para trás. Veja como está ficando.
remova o último cubo de atraso de cada fileira para começar no 9. Não se pode repetir os números de cada fileira, então liguei errado. Agora sim. Agora para o sistema de contagem. Adicione um cubo AND para cada casa. Adicione um cubo de atraso com 1 segundo e 4 de atraso. Conecte dessa caixa no cubo de alternância e do cubo de alternância em todos os cubos AND. Lembrando, se for 4 casas contém a unidade de milhar, terá que ter 4 cubos AND e 4 fileiras. Já se tiver só 2, unidade e dezena, terá que fazer 2 cubos AND. Conecte do primeiro cubo AND em todos os contadores da primeira fileira, do segundo cubo nos contadores da segunda fileira, do terceiro nos do 3 e do quarto nos do quarto. Coloque alguma fonte para fazê-lo funcionar. Seria contar quantas pisadas teve? Conecte sempre a fonte no cubo AND de baixo, nunca no de cima. Adicione um cubo de atraso entre fileira 1 e fileira 2 com 0.1 de duração e 0 de atraso. Coloque antes dele um cubo de negação. Coloque os dois para ficar entre todas as fileiras. Se houver 3 casas, clone até ter 2. Se houver 4 casas, clone até ter 3. Se houver 2 casas, deixe somente 1. Conecte do cubo de atraso no cubo AND acima dele. Conecte do último cubo contador da fileira abaixo do cubo de negação e do cubo de negação no cubo de atraso. Faça isso em todas as fileiras. A última fileira não terá onde ligar. A lógica é simplesmente isso. Agora vamos conectar do contador nas caixas de texto. Raciocine assim: fileira de baixo é unidade, fileira do meio é dezena, fileira de cima é centena e, se tiver a quarta fileira, é unidade de milhar, se tiver a quinta, é dezena de milhar, etc. Conecte os contadores da unidade nas caixas de texto de unidades, a de dezena nas de dezena, e assim sucessivamente. Conecte o primeiro contador no número 0, o segundo contador no número 1, e assim por diante. Veja como deve aparecer. Veja como ficou o contador de pisadas. Veja como ficaria se não tivesse este cubo de negação aqui. O número da dezena ia mudar assim que chegar no 9, e eu não quero isso. O negação barra isso, para só mudar quando sair do 9. Irei fazer um cronômetro para vocês verem a potência do sistema. Agora eu vou fazer um desenho. Vou fazer uma pequena passagem e contar quantos acessos teve. Lembrando, se entrar 2 jogadores juntos, contará só como 1. Junte todos os textos de novo.
Caso você puxe a caixa e ele se mistura com outra, olhe a quantidade de espaço que tiver na caixa, ela mostrará qual fileira ela é. Coloque todos da fileira em um mesmo lugar. Coloque um sensor de presença na passagem. Tape a passagem para os jogadores não passarem quando o sistema estiver processando os números. Coloque o modelo na passagem. Conecte do cubo de alternância do início em um cubo de negar e do cubo de negar em um ativador de objetos. Conecte do ativador no modelo. Agora irei criar um cronômetro que desativa assim que o jogador passar. Essa placa inicia a contagem. Assim que eu passar, ela para. Para finalizar, tape os contadores. Então é só isso, gente. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Deixe seu like, comente o que achou. Compartilhe o vídeo e não esqueça de se inscrever. Mais tutoriais no final. Então, fui!